Eu gostaria muito de orar com você. Orar para que realmente agora fosse um momento importante no seu coração. Eu queria que você pedisse para que Deus realmente falasse com você. Falasse ao mais profundo do seu coração. Ministrasse a palavra dele ao seu coração. E te alimentasse a tua alma, teu espírito, para que você possa sair daqui hoje disposto a caminhar mais 1, 2, 3 milhas, vencer mais um pouco e buscar em Deus respostas para tudo aquilo que Ele tem para você. E sair daqui seguro de que Deus está cuidando da tua vida em nome de Jesus e que Deus tem o melhor para você. Vamos orar? Amado Deus, nessa noite tão especial, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, diante do Teu povo, diante da Tua igreja. E nessa hora, Pai, que iremos compartilhar a Tua palavra, com toda a humildade de todo o meu coração, eu te peço, fala conosco. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha, que destrói a rocha. A Tua palavra, Senhor, ela é a espada do Espírito, que penetra nos lugares impenetráveis, que atinge lugares que ninguém pode atingir. Faz a separação da alma, do espírito, dos ossos, da medula, consegue atingir o inatingível. Por isso eu te peço nessa hora, fala ao nosso coração. Ó Deus, nós precisamos tanto, mas tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto de sermos conduzidos por Ti, sermos alimentados por Ti, sermos, ó Deus, cuidado pelo Senhor. E nessa hora eu quero, mais uma vez, te suplicar pelas nossas vidas, por aqueles que ouvirão essa mensagem, por aqueles que estão ouvindo agora, por toda essa igreja. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, sim, com a Tua mão poderosa, mas muito mais do que com a Tua mão e as Tuas bênçãos, com a Tua presença. Que a Tua presença possa nos acompanhar, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ajudar, nos fazer vencer sobre as nossas fraquezas, fazer vencer sobre as nossas, muitas vezes, dificuldades e muitas dores que pensamos que não conseguiremos vencer, tentações que pensamos que não conseguiremos romper, mas eu sei, Senhor, que em Ti, como diz a Tua palavra, nós faríamos proezas. E por isso eu te peço, abençoa-nos, e que tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, sobre as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram no caminho, e as aves vieram e roubaram essa semente. E o Senhor mesmo explica que a semente é a palavra de Deus, e as aves são os demônios. Ó Deus, que toda obra maligna que quer roubar o Teu povo de receber a Tua palavra no coração, numa terra fértil, seja destruído agora em nome de Jesus. Que todos que me ouvem sejam terras férteis para a Tua glória, e que multiplique essa semente a 30, 60 e a 100 por um em nome de Jesus.
Não permita-nos ser, ó Deus, nenhum dos outros terrenos, nem esse que caiu entre os espinhos, nem o que caiu entre as rochas, e nem esse que está no caminho, mas permita-nos ser apenas terras férteis para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Diga para o irmão que está do teu lado, ó, o seu coração é uma terra fértil. Então, presta atenção na palavra de Deus, hein? Pode falar. Pode dizer para o outro também. Teu coração é uma terra fértil, irmão. Então, presta atenção no que Deus vai falar com você. Hoje eu quero falar sobre duas pessoas importantíssimas da Bíblia. Duas pessoas maravilhosas que Deus usou muito, e eu quero fazer um paralelo entre essas duas pessoas e mostrar algumas coisas, porque muitas vezes os nossos olhos contemplam só o que é físico, o que é material, o que é palpável, e a gente fica nessa dimensão, vivendo, buscando apenas aquilo que os olhos veem. E essas duas pessoas vão nos ensinar hoje sobre riquezas maravilhosas e principalmente uma riqueza interior incalculável. O tema da minha mensagem é esse, é uma riqueza interior incalculável. Eu quero falar sobre a vida de Davi e de Salomão. Davi e Salomão. Vocês devem ter ouvido por aí que estão construindo um templo de Salomão aqui em São Paulo, não é? Dizem que é faraônico. E de fato, o templo de Salomão era uma construção belíssima, esplendorosa. Não quero entrar nesse assunto, até porque Jesus nos ensinou para irmos e edificarmos igrejas e não templos de Salomão. Mas eu quero apenas dizer para você que aquilo que viveu Salomão um dia teve a sua utilidade de ser, teve o seu propósito de ser. Realmente Deus quis que um dia aquele rei de Israel construísse um templo. E hoje, as pessoas elas buscam o ideal de uma vida como foi a vida do rei Salomão. E é por essa razão, inclusive, que se constrói templos de Salomão, porque isso agrada aos olhos. Mas eu quero te aterrorizar agora, só com essa descrição na minha introdução. A palavra de Deus diz, presta bastante atenção, que um dos sinais para a volta do anticristo é o surgimento do templo. Que templo? O templo de Salomão. Presta atenção nisso. O palco está montado. Está precisando apenas o ator principal, que não é o anticristo, tá, amados? O ator principal é Jesus Cristo, o Senhor. Não tema o final dos tempos. Não tema. O final dos tempos, quem deve temer é quem despreza o Evangelho de Jesus. É quem vive segundo os padrões desse mundo. É quem busca as riquezas desse mundo. Ah, e esse sim tem que temer, porque ele está longe de Deus. Amém, queridos? Mas um dos sinais que a palavra de Deus nos diz é que haveria nos dias em que o anticristo estivesse nessa terra, o templo de Salomão. Curioso, não? Curioso. Em nossa nação estão construindo um templo de Salomão. Isso é para você aprender a ver as escrituras e as profecias. Tem um monte de crente aí admirando isso,
Fica aqui a minha denúncia pública. Jesus mandou-nos pregar o Evangelho, edificarmos a sua igreja. E contra a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje eu quero falar com você sobre esse paralelo. Como eu disse, o tema da minha mensagem é uma riqueza interior incalculável. Porque nós somos frutos de uma geração que olha demais a estética, que olha demais a riqueza exterior, que busca demais coisas e objetos, em que o Novo Testamento vai fazer uma denúncia. Ainda na minha introdução, Jesus disse o quê? Não acumuleis tesouro onde a traça e o que mais? E o ferrugem corrói. Quem disse isso, amados? Quem disse isso? Eu quero um coro. Quem disse isso? Jesus. Sejamos honestos. É essa a mensagem dessas igrejas? Não, pelo contrário. Me dá mais, Senhor. Me traz mais, Senhor. Porque eu vou vencer. Irmãos, não seja uma pessoa que se deixe levar por essas vozes. Naquele dia que o anticristo se levantar nessa terra, ele vai fazer coisas, a Bíblia diz, surpreendentes. E os amantes das coisas materiais se prostrarão diante dele, porque ele vai resolver todos os problemas sociais. Está escrito que o mundo durante um período de tempo terá paz abundante. E para aqueles que precisarem de milagres, está escrito que ele vai fazer com que fogo desça dos céus. Essa é a descrição bíblica, gente. Ele vai solucionar os problemas, as crises mundiais, e vai dar respostas e até milagres. Mas a Bíblia diz que o nome dessa pessoa é Anticristo, ou o falso profeta, que receberá sobre ele o espírito da besta. Isso daí é para nos deixar e nos fazer refletir um pouco. Jesus mesmo disse: antes, guardem tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então hoje eu quero falar sobre esse tesouro. Pastor Rai, o senhor tem um discurso anti-prosperidade. Jamais. Jamais. Eu acredito na prosperidade bíblica. Eu creio e vivo a prosperidade bíblica. Mas eu não deposito meu coração sobre as coisas materiais pela matéria. Todo filho de Deus vai ser guardado por Deus, vai ser abençoado por Deus. Ele não mendigará o pão e nem a sua descendência também, diz a palavra de Deus. Confie em Deus, creia em Deus, e Deus vai cuidar de você poderosamente, te dando o que comer, o que beber, o que vestir, te dando cura. Eu acredito na prosperidade de Deus. O que eu não acredito é no discurso que é falado por aí. E hoje eu quero fazer refletir um pouco mais aqui. Eu sei que vocês já são maduros sobre isso, muitos de vocês são escaldados sobre essa questão, mas Deus imprimiu isso no meu coração. Eu tenho lido bastante sobre a vida de Davi, sobre a vida de Salomão, e fiquei assim chocado com algumas coisas, e quero te fazer hoje refletir sobre essas duas pessoas. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Livro de 1 Reis.
Logo no início de 1 Reis, vemos a partida de Davi, e então vemos que Deus coloca ali Salomão como o rei de Israel, ou como você preferir, Gedidias, como chamava o profeta Natã. Esse era o outro nome de Salomão, que significa por amor do Senhor. Gedidias, olha que lindo. A Bíblia fala que quando Davi peca com Betseba, ele tem um filho e aquele filho parte. O Senhor o recolhe. Davi se arrepende. E outro filho nasce de Betseba. E Deus recebe esse filho como um amado de Deus, amado pelo Senhor, e dá o nome Gedidias, que significa isso. E Natã, o profeta, que outrora repreendeu Davi, agora diz: olha, essa criança aqui é amada por Deus. E ele se torna o rei de Israel. Olha que coisa fantástica. Mas a vida de Salomão, ela é marcada de coisas lindíssimas. E a primeira delas é que assim que ele se torna rei, ele obedece todas as instruções de seu pai Davi. E a Bíblia fala que ele faz um grande sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ele amava ao Senhor. Abra comigo em 1 Reis 3:3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ele, Salomão, era apaixonado por Deus, amava Deus. E ele faz um grande sacrifício, homenageando, tributando a Deus, louvando a Deus como um aroma e um incenso suave, juntamente com os sacerdotes e os levitas, e Deus recebe tudo aquilo como um grande presente. Lembrem-se disso. Ele era amado por Deus, mas ele amava Deus. Pense nisso. Você é amado por Deus? Você é amado por Deus? Quem é amado por Deus? Agora não precisa levantar a mão. Quem é que ama a Deus loucamente? Ele era assim. Que coisa linda. E aí o Senhor vem para ele e se revela a ele. E diz: me pede o que você quiser. Olha que coisa fantástica, irmãos. Está com alguma doença aí? Está com alguma dificuldade? Está esperando aí uma bênção do Senhor? Está esperando algo de Deus? Se Deus hoje te desse, como você ficaria? Feliz? Não é? Vem Deus para Salomão, diz: pede o que você quiser. Salomão, tá na faixa, pode pedir, tá tudo pago. Irmãos, é uma coisa grande demais, não é? A gente talvez nem saberia o que pedir. É muita coisa. E aí ele vem e diz: Senhor, eu quero conduzir o teu povo. É um povo muito grande. É um povo muito numeroso. Eu fui colocado agora como rei. Me dá um coração entendido para conduzir eles. Aí Deus vem e fala: olha, você não me pediu ouro, você não me pediu prata, nem a morte dos teus inimigos, mas você me pediu discernimento do coração, você me pediu sabedoria, você me pediu inteligência. Então eu estou te dando, olha, estou te dando um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você não teve ninguém assim, depois de você também não vai ter. E já que você me pediu sabedoria para conduzir o meu povo, você vai ter riquezas, vai ter prosperidade e o domínio sobre todos os seus inimigos. Essa é a primeira experiência de Salomão como rei.
Deus te ama, amado. Deus te ama. Mas quem ama Deus, Deus tem coisas especiais. Eu amo os que me amam, diz o Senhor. Cultive o teu coração apaixonado por Deus. Não tenha medo de se entregar a Deus. Talvez você já teve uma decepção dolorosa na vida, de ter entregado teu amor total a alguém e foi traído, ou numa amizade, ou num relacionamento, ou num casamento, seja o que for. Mas eu posso te afirmar: entrega o teu coração sem reserva a Deus, porque Ele jamais vai te trair. Jamais. Antes, Ele vai te abençoar e vai revelar a você. Amém? Salomão, então, diante de tudo isso, recebe muita graça da parte do Senhor. Eu quero agora que você abra capítulo 4. Irmãos, esse homem aqui, ele se tornou um homem tão repleto de riquezas, de domínio, de poder, que foi uma coisa singular. Olha só, capítulo 4, versículo de número 20. Primeira Reis 4, 20. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagava tributo e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Ele expandiu o reino de uma forma tão grande, tão cheia de graça, que todos ao redor, até o Eufrates, pagavam tributo para ele, e ele tinha esse domínio absoluto. Mas não para por aí não. Olha lá, 22. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, e afora os veados, as gazelas e os corços e as aves cevadas. 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz com todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para os lugares onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etam, Ezarairita, e do que Emã, Calcol e Dardan, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o ispo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido
da sua sabedoria. Pausa. E aí? Quanta coisa! Pastor, para por aí. Não, não para não. Se você for ver os preparativos para o templo, se você for ver a grandiosidade das coisas em que ele recebeu como dádivas, se vocês forem ver, por exemplo, as construções que ele realizou, irmãos, a Bíblia chega a descrever que chegou uma hora lá em Israel que ele parou de somar a quantidade de bronze, de prata, porque era tamanha, uma coisa incalculável, uma coisa fora do comum. Os guardas usavam escudos de ouro. Dá para você imaginar uma cena como essa? Guardas com roupas e com escudos de ouro. Tamanha a prosperidade. A Bíblia vai descrever que a rainha de Sabá chega a um ponto de ir lá, porque ela ouviu falar de Salomão. E ela fala assim, não, eu quero ver se realmente o que se diz a respeito desse homem é de fato assim. E ela foi então até Salomão. E ao chegar lá, ela de fato viu a sabedoria de Salomão, o templo que ele edificou, o palácio que ele edificou. Ela viu a comida que era servida nas mesas do reinado de Salomão, os jeitos dos seus oficiais, a maneira dos seus criados, os trajes deles, os copeiros, os holocaustos, tudo que se fazia na casa de Deus. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou como fora de si. Fora de si. Fora de si. Ela falou assim, não, o que me disseram ao seu respeito, Salomão, é muito pouco por aquilo que de fato eu estou vendo. Irmãos, é uma coisa cinematográfica o que viveu esse homem. Eu quero resumir aqui de uma forma bem simples. Primeira coisa, Salomão amava a Deus, Deus o amava. O seu reino foi singular. Prosperidades, riquezas, segurança. Lembra que nos dias de Davi não era assim. Os filisteus toda hora vinham atacar. Com Davi não tinha esse problema. Segurança total. Detalhe, ele governava até o Eufrates, irmãos. O Eufrates era na Mesopotâmia. Se você lembrar aqui do mar Mediterrâneo, Israel está à direita, e depois você tem que entrar muito para dentro, onde hoje é o Iraque, o Irã, é ali. Ele dominava toda aquela região. E todos pagavam tributos para eles, ou seja, tinha segurança. Recebia impostos dessas pessoas. E como se não bastasse, uma sabedoria que deixava qualquer mulher e qualquer homem boquiaberto. Agora eu digo, quantas batalhas Salomão teve que ter? Quantas vezes ele saiu com o seu cavalo rumo à guerra para matar inimigo? Nenhuma vez, gente. Nenhuma. Ele recebeu tudo isso de mão beijada do papai dele. Ah, sim, Davi, seu pai. A esse sim, derramou muito sangue. Esse sim, fez muitas coisas preparando o sucessor. E ele desfrutou de tudo isso. Mas ainda surge uma pergunta aqui que não se cala. Por que Salomão não serve para nós como um grande modelo cristão? Porque notem bem, o próprio Jesus, certa ocasião, cita Salomão quando ele vai falar dos lírios do campo. Lembram disso? Mas em nenhum momento ele fica citando Salomão como um grande exemplo para o cristianismo. Ele diz, olha, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. No demais, não disse nada mais do que algumas citações de alguns provérbios. Nada mais. Já não foi assim com Davi. Por que Salomão, então, gente, não serve para nós de exemplo? Não digo não como um exemplo pela sabedoria, não. Isso sim.
Mas fora disso, sabe por quê, irmãos? Agora presta atenção nessa máxima. A você que os seus olhinhos só brilham para as luzes ou para aquilo que reluz o ouro. Eu quero te dizer que o brilho do ouro é frio. Ele pode te encantar e pode me encantar, porque é lindo ver as mulheres enfeitadas de ouro, diga-se de passagem, de brilhantes, é lindo. Mas é um brilho frio, não esquenta. Não consola o nosso coração. Não compra a nossa salvação. Salomão, depois de tanta grandeza, de tanta riqueza, ele faz algo realmente ruim. Porque Deus aparece essa primeira vez para ele e depois aparece uma segunda vez para ele. Mas a palavra de Deus vai dizer que Salomão começou a substituir o seu grande amor por um outro amor. Qual era o grande amor de Salomão? A Sulamita? Não, a Sulamita era a paixão da vida dele nessa terra. Mas a Bíblia diz que ele se apaixonou por outras mulheres também. Outras. E aí ele se casa com essas mulheres. E se casa com mulheres não crentes, ímpias, que cultuam outros deuses. E aí Salomão vai lá e constrói templos de adoração a esses deuses. E aí Deus vem então e o repreende. E aí começa uma segunda fase na vida do rei. E o abate, e o humilha. E entendemos que no final de sua vida ele se arrepende e por volta do final da sua vida escreve Eclesiastes e parte para o Senhor. Olha só que coisa trágica, irmão. Eu quero te dizer, filho, cuidado, porque olha, as riquezas podem nos corromper. E a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é a ganância pelo dinheiro. Cuidado. Aqui também com a vida de Salomão, a gente vê o seguinte, que pessoas podem nos corromper. Salomão se deixou levar por mulheres. E ele adorou outros ídolos. Que coisa trágica. Que coisa horrorosa. A gente tem que saber, amados, que somos seres manipuláveis. E é por isso que você tem que se brindar com Deus e com a palavra dele. E você precisa ser desafiado constantemente pelas Escrituras, e eu também. Porque o nosso coração é enganoso, amados. Nosso coração, ele é facilmente seduzido pelo brilho do ouro e pelas palavras doces. E hoje nós somos fruto de uma geração em que eu gosto muito lá do seminário, eu dou aula de várias cadeiras, todas as minhas cadeiras, com exceção de teologia sistemática e uma outra matéria, são cadeiras pastorais. Então, o meu discurso é muito gostoso com os pastores. E esses dias estávamos lá e um dos pastores levantou e falou: pastor, está horrível. A gente não pode falar nada para os irmãos que já faz bico, já vai embora da igreja. Você não pode falar, irmão, isso daí é pecado. Que a pessoa já se ofende. Pastor, a gente está vivendo um momento horroroso. Você tem que pisar em ovos, senão você é processado na sua igreja. Você pregou o negócio lá, no final do culto eu vou te processar. Porque você citou isso daqui. Irmão, coisa diabólica. Diabólica. Amados, a palavra de Deus, ela serve para nos confrontar. E a gente precisa de amigos, como a Jaque fez com a Jana aqui, que realmente em amor confronte-nos. É assim que a gente vai crescer. Amém, igreja? Amados, nós somos pessoas que estamos em rumo à estatura do varão perfeito, mas há alguém aqui, a começar de mim, que já chegou à estatura? Não! Eu pelo menos digo por mim. Eu ainda não cheguei, estou longe. Mas eu quero chegar lá em nome de Jesus. Eu preciso de homens ao meu lado, de mulheres de Deus, que apontem para mim, dizendo: olha, nessa área você precisa melhorar.
Queridos, nossos corações são manipuláveis muitas vezes. Seja maduro nisso, peça a Deus: Senhor, eu quero ser um crente maduro, uma pessoa que aceita a tua repreensão. Lembre-se, amado, que em Hebreus diz assim que o filho, ele aceita a repreensão do pai, mas o bastardo não. E hoje tem um monte de crente bastardo. O pastor não pode pregar a verdade, senão troca de igreja. E detalhe, vai para outra e vai com cargo, que na outra igreja estão recebendo porque querem gente apenas. Nós devemos lembrar que a igreja é um quartel-general de Deus na terra. Em resumo da vida de Salomão: riqueza, poder, glória não impede a indignação de Deus. Lembre disso. Poder, glória, riqueza. Quem me garante que Deus não possa se indignar? A vida de Salomão é a grande denúncia disso. É a grande denúncia. E Deus vem para Salomão e diz assim: olha, eu só não vou te destruir por amor de Davi, teu pai. Mas no reino do teu filho, eu vou dizimar Israel. Vai ser dividido, vai sobrar só uma tribo, porque a lâmpada de Deus ainda vai brilhar naquele lugar. Não vou fazer porque você não merece, não. Você merece, mas teu pai foi um camarada que eu amei demais. E por ele, não por você, viu? Agora pensa comigo nesse paralelo, gente. Olha, isso me faz temer tanto, amados. Alguém que um dia amou tanto a Deus pode deixar de amar. Alguém que um dia foi tão obediente a Deus pode deixar de ser. Alguém que um dia compôs mais de 3.000 provérbios, escreveu sobre as plantas e tal, enriqueceu e trouxe glória, de repente recebe um castigo. Amados, somos sábios como Salomão, somos inteligentes como Salomão, somos alguém que recebeu essa palavra de Deus: pede-me o que queres que eu te faça. Ora, se esse homem com tanta glória e esplendor, 2 vezes o próprio Deus se revelou para ele, foi repreendido severamente, quanto mais nós. Por que eu falei sobre Salomão? Para te fazer confrontar um pouco teu coração mesmo, para valer, diante dessa verdade. Porque agora eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Eu quero te falar sobre Davi, porque a gente vê que com Salomão os nossos corações, que sempre anseiam por uma riqueza, pode ansiar por uma riqueza ainda maior. A nossa alma que anseia por paz, e Salomão viveu em paz, diga-se de passagem, em segurança. A gente pode viver uma paz ainda maior, mesmo no meio da mais profunda guerra. O nosso espírito que anseia por uma experiência com Deus, uma experiência real, pode desfrutar de experiências poderosas e marcantes nos vales da aflição. E Davi serve para todos nós como modelo de um cristão do começo ao final de sua vida. Porque, amado, sabe qual é a grande lição que a gente vê de Salomão? Que a riqueza pode ser boa para aqueles que realmente desfrutam ou talvez sejam amantes apenas da riqueza. Pode ser boa para aqueles que têm um coração muito avarento, muito materialista. E hoje nós vivemos numa vida assim. Faz parte do nosso convívio todo dia. Você pode ver, gente. Olha que cena que nos faz chocar. Você está andando de carro e de repente você vê aí. Pensa aí no carro dos sonhos. Carro dos sonhos, Márcio, está aí. Sonho de consumo. Fala. Santa Fé. Aí de repente você está andando aqui e vê uma Santa Fé arrebentada. Como que as pessoas dizem? Oh, que judiação.
não é? Nossa, acabou com a Santa Fé. Ai, meu Deus do céu, eu com aquela Santa Fé, não é? BMW, não, que judiação, BMW. Oh, meu Deus, oh, que... Aí depois a gente vai perguntar se aconteceu alguma coisa com os donos, não é? Agora, olha só que paradoxo, gente. Que Deus toque nos nossos corações. Eu estou aqui falando para todos nós, para mim também. Faça esse exercício. Muitas vezes a gente passou por 3 garotos descalços nos faróis, catarrentos, magrelos, esqueléticos. Estão ali pedindo dinheiro porque o pai vive na droga, a mãe é uma prostituta. Passamos por 5 mendigos jogados nas sarjetas e nem nos damos conta. Nosso coração precisa ser mais sensível ao que de fato é sensível ao coração de Deus. Está entendendo? Quem vale mais? Uma Santa Fé, uma BMW? Quem vale mais? Uma pessoa que está aí sendo marginalizada, esquecida. Eu aprendi que essas pessoas são seres invisíveis. Sabia disso? Ninguém vê. A gente convive com eles o tempo todo e ninguém vê. A gente passa como se não estivesse passando. Até que uma pessoa dessa, de tão invisível que ele se tornou, toma uma iniciativa maldosa de nos roubar. Aí a gente percebe. Não porque ele virou um ser visível, mas porque agora ele nos causou um mal e nos traz indignação. E ao invés de nos trazer compaixão, nos traz revolta. Que não acaba logo com essa raça, esses cracolândia. Gente, eles são o fruto da sociedade que a gente está construindo. E é por isso que a igreja, ela vem na terra para ser um baluarte da verdade, um resgatador do ser humano na sua plenitude. A sociedade nem o governo vai fazer algo muito significativo por eles, mas eu e você, no poder do Evangelho, podemos. Amém? Só de Deus tocar nos nossos olhos e nos dar corações sensíveis, e só de nós fazermos uma oração já é um começo para um despertar, porque isso sim é riqueza de Deus. Todos nós precisamos ser confrontados diariamente com relação àquilo que os nossos olhos estão vendo e pedir a Deus para que a gente passe a enxergar como Deus vê. Eu quero concluir agora. Eu não vou falar sobre Davi não, amados. Eu vou encerrar aqui. Deixar para domingo que vem. Domingo que vem é domingo de Natal, não é isso? A gente vai celebrar e eu vou falar um pouquinho sobre Davi. Se não der para falar domingo que vem, a gente fala no outro. Mas eu quero, em nome de Jesus, encerrar agora, em cima disso, te desafiando a refletir sobre esse ponto que hoje a gente traçou, de uma vida de glória, de esplendor, uma vida de banquetes, uma vida cinematográfica. Irmãos, olhem para mim, olha, nada contra isso, viu? Aliás, olhem para mim, não estou falando que a gente não deve buscar comidas boas, o zelo, a beleza. Não, pelo contrário, filhos, os filhos de Deus têm que andar sempre com roupas de festas. Até quando jejuam, lavar o rosto, tirar remela, ó. Sabe? Se barbear. E nos dias bíblicos, passava-se o quê? Passava-se azeite na cabeça, que era como se fosse o nosso gel dos nossos dias. Cheiroso, jejuando. Escova o dente para arrancar o bafo. E você está bem, estou muito bem, elegante, mas nem parece que está jejuando. Porque Deus ama e quer com que sejamos apresentáveis. Então Salomão, nesse sentido, nos ensina muito. Amém, irmãos? Esse negócio de que, eu sou assim mesmo, eu sou simples mesmo, eu não preciso porque é tudo para Deus, isso é mentira, viu? Tudo é vaidade, tá, gente? Até essa simplicidade extrema é vaidade. E a recomendação de Deus é que as suas roupas estejam sempre alvas, sempre haja azeite sobre a sua cabeça, dando esse critério do que fique preparado para o milagre.
se adorne como um milagre. Viva assim. Tanto é que Davi, sem o excesso da grandeza de Salomão, tinha tudo que era ordeiro. Deus é um Deus ordeiro, viu, gente? Deus zeloso. Desde o cuidado que ele tinha lá no deserto. A maneira em que os seus ministros se apresentavam, sempre limpos, antes do sacrifício se limpando. O povo de Deus tem que ser limpo, tem que ser belo. Aliás, um dos atributos de Deus é a beleza. A gente acha que a beleza é do capeta, não. A feiura é do capeta, tá, gente? O relaxo extremo é do capeta. O lixo. Porque Deus criou tudo muito perfeito. Amém? E a gente tem que zelar por isso, buscar isso. E muitas vezes, o que realmente tem valor na nossa vida, a gente acaba pondo para fora. Então, mas eu quero hoje te fazer refletir um pouco sobre isso. Só isso, e te desafiar aos seus olhos estarem numa riqueza interior. Que ela pode sim se materializar de uma forma linda, como foi na vida de Davi. Mas semana que vem a gente vai falar, ou na próxima mensagem, sobre Davi, sobre essas coisas lindas. Mas agora eu queria te desafiar nessa oração. Você tem vivido uma vida com muitos invisíveis ao seu redor? Teu vizinho, teu parente, aqueles que estão próximos de você que você nem vê. Aliás, você olha tanto para o umbigo que não tem tempo de olhar para ninguém. Eu não estou dizendo que você vai ter que colocar alguém dentro da tua casa, não é isso. Mas eu estou dizendo como o teu coração é. Você está sensível a isso? Você tem olhado aquela pessoa que tem passado por uma profunda dificuldade? Você chora com quem chora? Então é isso que eu quero hoje te desafiar. Lembre-se que há riquezas maiores do que a gente pode ver. E uma delas é a tua fé em Deus. Essa riqueza é uma das maiores em você. E hoje eu quero que ela dilate diante de você, cresça no teu coração. Te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça. Convido o Ministério de Louvor aqui à frente. Hoje eu quero orar com você pedindo talvez uma libertação desse espírito materialista que só pensa em me dá. Eu quero. Eu preciso. Nunca está satisfeito com nada. Eu quero te dizer que você já tem todas as coisas em Cristo Jesus, o Senhor. E o que você precisa, talvez não é nada disso, mas é de um coração grato apenas, de um coração quebrantado, de um coração que olha para Deus e diz: Deus, me perdoa, porque eu tenho sido talvez presa da lei do consumo, tenho sido presa desse sistema que é materialista e eu não quero. Hoje eu quero te desafiar a você olhar para a vida de Salomão com temor e saber que a riqueza, a glória e tudo aquilo que ele tinha não impediu dele ser alguém que Deus o sentenciou, porque ele se desviou, o coração dele amou mais algumas mulheres e algumas outras coisas do que Deus. Lembre-se que você e eu muitas vezes somos pessoas que o mundo quer manipular, que as pessoas querem influenciar. Lembre que o teu coração e o meu coração muitas vezes podem ser enganados a amar outra coisa que não seja o Senhor. Então, em nome de Jesus, comece a fazer essa avaliação hoje e dizer: Senhor, me ajuda a te amar acima de tudo, me ajuda a realmente fazer com que a minha vida seja uma vida marcada por amor a Ti, do começo ao final da minha vida. Eu quero orar por você agora. Vai fazendo essa avaliação na sua vida. Vai fazendo essa avaliação. Você tem orado pelas pessoas invisíveis? Ou você tem chorado quando vê um carro esmagado, uma casa, uma mansão que está se partindo, ou uma empresa que está quebrando? Isso te dá dores e dores sem fins. Mas quando você vê um lar sendo destruído, uma criança entrando nas drogas,
Você dá de ombros e diz: ah, é mais um besta aí que foi pego pelas drogas. Quando você vê um pai que tinha uma vida digna e de repente vira um alcoólatra, você olha e fala: ah, mais um coitado aí que o vício da droga prendeu. Ou você olha para ele e diz: ó Deus, tem misericórdia desse pai, tem misericórdia dessa criança, tem misericórdia desse lar, tem misericórdia daquele que sofre, tem misericórdia. Nessa noite eu quero te dizer: há uma riqueza maior do que essa riqueza que existe ao nosso redor. São vidas, são pessoas, são parentes que nessa hora precisam tanto de uma palavra, são pessoas que precisam do Evangelho. Há uma riqueza e você tem essa riqueza dentro de você, que é a sua fé em Jesus. Então seja grato. Para de pedir, para de chorar achando que você não tem, que você é um para-raio de problema. Não! Você é bênção de Deus. Você é o milagre de Deus. Você é a resposta de Deus. Basta você olhar para cima com gratidão e pedir: Deus, hoje prescuta o meu coração e ajusta a minha alma. Aleluias. Vai orando comigo agora em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa reflexão tão desafiadora. Nesses dias em que os nossos olhos veem apenas a matéria, ou o ganho, ou o lucro. Eu sei que isso é digno para uma empresa, que isso é digno para um banco, que isso é digno para o mercado de trabalho, mas isso não é digno na tua igreja. Porque a tua igreja, a maior riqueza são as almas, são as pessoas. E a matéria é algo que virá, porque o Senhor mesmo prometeu: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. Ó Pai, eu acredito nessa tua promessa. Por isso eu te peço, meu Deus, acrescenta assim como lhe apraz para nós, para essa igreja local, para que possamos fazer o que o Senhor quer, estabelecer o teu reino, mas resgatar o que de fato o Senhor deseja de nós, que é ter um coração rico, rico em valores, rico em conceitos, rico em fé, rico em obras, rico em amizade, rico sim, nesses valores invisíveis que podem nos acompanhar por todos os nossos dias. Ó Deus, contempla os nossos corações nesta hora e ajuda-nos a enxergar com os teus olhos, Jesus, a ver com os teus olhos, a sentir como o Senhor sente e a fazer o que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus Cristo, concede-nos sim um coração sábio, porque a sabedoria vem de ti e não de Salomão. Antes que ele recebeu a sabedoria vem de ti, Senhor. E eu não quero ter medo de ter um coração sábio. O que eu quero ter medo é de ter um coração cheio da minha própria sabedoria e me distanciar de ti. Isso sim, eu quero ter medo. Por isso atrai-nos, Deus, a tua verdadeira sabedoria, ao teu verdadeiro temor, aos teus verdadeiros valores. E há uma riqueza interior que está acima de qualquer riqueza. E segundo a tua vontade, cumpra em nós o teu querer. Que os irmãos que o Senhor der o dom da riqueza, que eles sejam ricos para a tua glória, mas que eles façam a tua obra com excelência. Que eles sejam generosos, edifiquem tua igreja e façam tua obra na unção do teu Espírito. Enviem missionários, façam obras sociais, segundo o que lhe apraz. Ó Pai, cumpre em nós o teu querer. Não nos deixa ser presas, Pai, desse mundo, desse sistema corrompido. Antes, faça-nos ser filhos teus, presos por ti em amor, presos por ti em valor, presos
Ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, a viver uma vida repleta da Tua unção e da Tua graça. Eu quero Te agradecer, Deus, porque eu sei que essa igreja tem sido ministrada. Esse púlpito tem sido uma bênção para muitas pessoas. E esses Teus valores já estão enraizados em muitos irmãos para a Tua glória. Continua a fazer o que Tu tens para nós, segundo a Tua vontade. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e continua a revelar-se a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, amados, nós não precisamos de muita coisa que achamos que precisamos. A gente precisa de uma dose a mais de amor. A gente precisa do Espírito de Deus. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de fé. A gente precisa de compaixão. Tá entendendo? Porque Davi marcou o coração de Deus. Por quê? A próxima mensagem se prepara. Por quê? Peça para Deus, sabe? Deus, tira os meus olhos daquilo que não interessa para Ti. Não estou dizendo que você vai deixar de ser indisciplinado com o seu trabalho, não. Não. Teu trabalho é sagrado, amém? Não estou dizendo que você não pode ter uma casa de verão, não. Se Deus te der, tenha sim. Leva o pastor para passear lá, vou gostar. Estou achando ruim, não. Estou dizendo isso não, que você não pode viajar, viver, desfrutar. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: há coisas que valem muito mais do que muitas coisas. E é essas que o nosso coração tem que estar preso. Você precisa do poder do Espírito. Você precisa da presença de Deus. Você precisa do Todo-Poderoso a cada instante. É isso que a gente precisa. Amém? Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por esses amigos, por esses irmãos, pelos líderes. Obrigado porque eu posso ver em muitos irmãos o amor que eles têm por Ti, o desejo de ser santo, o desejo de ser reto, não para poder mostrar para o vizinho, para o marido, justiça própria ou para outras pessoas, não, mas o desejo de Te temer, de Te amar, de Te adorar. Oh Deus, eu Te glorifico e peço, continua a levantar, Senhor, neste lugar um exército valoroso de homens e mulheres que Te amam, que Te adoram e que vivem em Tua presença. E por essa razão, nessa oração final, eu Te peço, estende a Tua mão sobre nós, realiza os Teus feitos, confirma a Tua obra, trazendo sinais e maravilhas, para que a gente realmente se fortaleça mais e mais na Tua presença e Te glorifique, sabendo que Tu estás entre nós, que Tu habita entre nós, e que nós não estamos Te servindo por barganha, mas estamos Te servindo porque Te amamos, porque aprendemos a Te amar pelo Teu maior presente por nós, que é Jesus Cristo, Senhor. E queremos, ó Deus, conservar essa fé enquanto vivermos, unidos como igreja, unidos como corpo, como família, unidos como irmãos, proclamando o Teu Evangelho e trazendo muitas pessoas ao conhecimento de Cristo. Obrigado, Pai, obrigado por esta igreja, obrigado por essas pessoas tão maravilhosas, obrigado pelos meus auxiliares, pela liderança, obrigado por cada alma que o Senhor tem incluído entre nós. Eu Te peço, meu Deus, soma e multiplica essas almas a cada dia mais e mais,
some e multiplica segundo a tua vontade, e traz, Senhor, todos aqueles que um dia o Senhor sonhou para nós. Queremos que o Senhor acrescente-os pelo poder do teu Espírito. Ó Deus, eu te agradeço, te glorifico e peço agora, leva-nos em paz, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.